There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves because they're motivated by what they think is the highest ideal. Of course, politics are important. Iraq, Palestine, even social deprivation in Bradford. But as we wake up to this huge challenge to our civilized values, don't let's forget the elephant in the room. An elephant called religion. The suicide bomber is convinced that in killing for his God, he will be fast-tracked to a special martyr's heaven. This isn't just a problem of Islam. In this program, I want to examine that dangerous thing that's common to Judaism and Christianity as well. The process of non-thinking called faith. Assim começa o documentário do Richard Dawkins, baseado também no livro que ele escreveu, Deus, um Delírio, The Delusion God, em que sabemos, quem não sabe ainda, o Richard Dawkins ele é um ateu militante, na verdade ele é contra todo tipo de religião, e ele acredita que só a ciência dá as respostas, porque é a única forma de conhecimento em que busca a verdade, ou algo próximo disso, através de provas, através de objetividade. É interessante, eu não sei por que ele começou a ser esse ateu militante, se ele encontrou um nicho de mercado, se aconteceu alguma coisa com ele, ou simplesmente foi um interesse que, sei lá, alguma coisa que o tenha levado a isso, porque que ele gosta, porque que ele acha interessante ter esse posicionamento no mundo. Eu assisti o documentário e vou fazer isso em duas partes. Essa primeira parte eu vou comentando até mais ou menos a metade do documentário, quando ele, na segunda parte do programa, ele vai falar sobre a religião como um vírus que passa de geração em geração. E eu vou comentar, né, sobre isso. Eu vou deixar aqui o link para que você possa assistir o documentário e pode fazer a comparação do que eu falei. Eu não vou dizer exatamente, se eu não lembrar, onde é que eu li, onde é que eu vi, o que ele falou, mas eu vou fazer apenas uma breve explanação do que eu acho. Uma breve explanação, uma conversa, né? Ele coloca um argumento e eu vou contra-argumentar de alguma forma. Vou dizer meu posicionamento desde o início. Eu acredito em Deus. Eu acho que a religião cristã ela mais trouxe coisas boas ao mundo do que coisas ruins. Eu acho que a religião ela é uma forma do homem se reconectar com algo que ele acha, ou que ele pensa, ou que ele sabe que perdeu, que é essa conexão com a harmonia, esse sentimento de vazio. Eu tenho sérias dúvidas àqueles que acham que Deus não existe simplesmente porque não pode provar, assim como também simplesmente a não investigação com outras formas de conhecimento da religião. É claro que meu posicionamento desde já é que Deus existe. Quem é o Deus que existe? Aí é um problema. É um problema para mim atualmente, é um problema talvez para muita gente. Como nós nascemos no Brasil, né, em sua grande maioria, temos essa ascendência judaico-cristã que nos trouxe um certo grau de civilidade ao longo da história. E justamente por ter trazido esse grau de civilidade, nós podemos desenvolver universidades e ciência e tudo mais. Ora conflituoso com a religião, ora em harmonia com a religião. Uma vez que religiões, por exemplo, fundam hospitais que são baseados em tecnologia. Uma vez que religiões fundam escolas em que se discute atualmente o saber científico. Então, para mim, essa demonização da religião eu acho um exagero, apesar de que existem evidências fortes, provas contundentes, que as pessoas se utilizam do fato de crer em Deus, ou num tipo de Deus, ou num tipo de religião, para praticar o mal, para matar. E ele começa com isso, né? Ele começa com homens matam em nome de Deus. O exemplo mais forte atualmente são os homens bomba, que povoam o mundo inteiro, em nome da religião, se matando, né, em nome de uma guerra santa. Atualmente, quem mais faz isso são os muçulmanos. Eles normalmente praticam esse ato. Só que a gente também começa a pensar, os homens matam por um tênis. Quantas vezes você não ouve no seu noticiário que um jovem foi morto por conta de um assalto? Não tinha ideologia nenhuma ali. Aqui no Brasil, vamos colocar aqui no Brasil, porque ele coloca uma coisa que ele percebe lá no Oriente Médio, que é realmente um pavio curto, né, cheio de pólvora.
Mas aqui no Brasil, quantas pessoas matam por causa de religião? Talvez ele seja influenciado pela discussão ideológica que existe nos Estados Unidos. Porque lá o pessoal, né, é bem mais forte nesse sentido. Mas você que vive aqui no Brasil, tem sentido pensar que a religião é que está provocando as mortes nas pessoas? Não, então as pessoas matam por tênis, as pessoas matam por comunismo, as pessoas matam... Comunismo, por exemplo, socialismo, que é que eles tiram a questão de Deus, eles pregam o ateísmo, e foi responsável por mais de 100 milhões de mortes no século XX, diretamente e indiretamente outras milhões de mortes. Matam porque pegou a mulher ou o homem tendo relação sexual com outra, ou seja, por infidelidade. Os homens matam e mataram desde sempre. A violência é algo que nós temos dentro da gente, seja para, no início, matar um bicho para se alimentar, seja para matar uma outra pessoa por território, uma outra pessoa por poder. Então, matar é algo que existe no humano, é algo que existe no homem e na mulher. Isso nós não matamos por causa da religião. Nós matamos usando também a religião. É bem diferente o posicionamento. Você dizer que tudo que a religião é que faz com que as pessoas se matem, isso é falacioso. Isso é mentiroso até. É de uma desonestidade intelectual muito grande do Dawkins. E ele simplesmente fala: os homens matam por Deus. Ou seja, se não existisse a crença em Deus, os homens não matariam. Isso é inverídico, isso é completamente falacioso. Aí ele começa a discutir, né, por que nós temos religião. Porque nós temos a necessidade de aceitação. E assim como, aí ele fala, assim como um cientista quer ser aceito no seu meio, ser reconhecido. E aí ele vem com: nós temos religião porque somos seres gregários de sociedade e precisamos estar juntos. Ok. Mas também nós somos seres que queremos sobreviver. A própria ciência fala da evolução. Um dos ímpetos principais de qualquer ser vivo é permanecer vivo. Por que então inventaríamos, vamos pensar assim, por que então inventaríamos a religião? Por que nós criaríamos isso que significa que nós fomos criados por um ser maior? Existem milhares de anos de discussões e de ideias e de textos que falam sobre essa necessidade humana de pensar num Criador. Existem diversas religiões, algumas hoje são praticadas e algumas não são mais praticadas ou simplesmente se tornaram mitos. Mas existe alguma coisa na gente que, mesmo com toda essa ciência, com todo esse maravilhamento com a tecnologia, nós ainda sentimos necessidade de pensar num além do que nós podemos perceber. Seria isso saudade do eterno, saudade, ou uma invenção para a sobrevivência simplesmente como qualquer animal? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Eu acho que é algo que a gente precisa imaginar que ocorra. Nesse sentido, dizer que a religião simplesmente não é positiva porque não é que nem a ciência é querer comparar coisas que são incomparáveis. Porque cada um nasceu, ou foi inventada, ou foi criada para que o homem resolvesse uma própria necessidade. Agora, dizer que isso não significa que Deus não exista, ou que significa que Deus não exista, aí é fazer uma inferência, fazer uma conexão que não dá para ser feita. Mais na frente ele vai falar da questão de se criar deuses como um bule que fica em torno da Terra, mas vamos falar isso depois. Então, ele fala em questão dos milagres, né? Que não são investigados, que estatisticamente você percebe que quem é curado é mínimo, é uma quantidade mínima de pessoas que foram curadas. Levanta a suposição que as curas provavelmente foram porque iriam acontecer e tudo mais. Só que a cura milagrosa, por mais que não seja explicada, e aqui eu não vou investigar se existe ou não cura milagrosa, não é o principal de uma religião.
Por exemplo, na religião cristã, os milagres que Jesus fez foram sinais que ele era algo a mais, mas não foi o principal. O principal da mensagem foi o próprio Jesus e a sua forma de viver e de entender o mundo. E por isso, aí claro que tem a parte transcendente, que é o caminho da salvação dos homens. Então, milagre, cura milagrosa é mais uma necessidade humana do que uma mensagem divina. E se elas existem ou não, isso é algo que fica para cada um decidir e investigar. Mas que não é o objetivo da fé. Não é o principal da fé. Pelo menos ao meu ver, né? Fé e ciência são amigas ou inimigas. Elas operam no mesmo ser, que é o ser humano. Então, o homem, ele tanto utiliza a fé quanto a ciência para resolver sua vida. Significa que, por causa disso, ele utiliza a fé para resolver seus problemas. Significa que é uma coisa criada simplesmente? Dá para levantar esse questionamento. Mas significa que também, de repente, pode ser alguma conexão transcendental que nós temos com o além, com, né, o sobrenatural? Também pode ser, são hipóteses válidas. Eu acho que nisso, o Bertrand Russell, né, ele fala que a gente volta para a causa primeira, e a causa primeira, vamos imaginar que seja Deus. E tá tudo aqui hoje criado. Ou vamos imaginar que apenas o universo se autogerou. Bom, apenas com uma flutuação quântica. Bom, é possível. É possível que não exista um Deus pessoal que nos criou. É possível, mas também é possível que Deus seja o criador de tudo. E aí não dá para você descartar essa hipótese. E não dá para você descartar que as pessoas creiam nisso. Não dá para você pensar que não exista. Não dá para decidir. Não tem como você... Não, decida agora se Deus existe ou não. Isso é uma coisa que provavelmente nunca vai se acabar, por mais que ele milite contra isso e ache que a ciência é que tem que predominar sobre tudo. E a ciência não resolve tudo, nem resolverá tudo. Quem vai resolver tudo ou não serão os próprios homens a partir do que ele acha que o mundo é. Então, por mais que seja uma forma válida de conhecimento, que resolve muita coisa, que entende, que nos dá conhecimento além imaginados, ainda assim, quem faz tudo isso somos nós. A ciência não é um ser também. Somos nós. E por isso não dá para ter a decisão de que Deus ou não existe simplesmente pela ciência. Simplesmente porque a limitação humana, a impotência humana em relação a conhecer tudo, ao que tudo indica pela nossa história, sempre permanecerá. Porque a ciência, ela utiliza da comprovação como ato de existência, não significa que a fé em Deus não seja válida. Simplesmente porque não está dentro dos critérios da ciência. Você querer pegar algo que não está dentro da ciência e dizer, não, agora a ciência que vai falar sobre religião, que vai decidir sobre religião, pode acontecer? Pode. Mas é a única forma de entender a religião? Também não. Também não. Porque, mais uma vez, quem faz essa decisão é cada um de nós. Somos nós como sociedade. Então, esse entendimento de mundo por meios ditos de razão, racional, ou por meios que nós não comprovamos, irracionais ou emotivos, isso sempre vai existir. Pode ser que um dia toda a humanidade se torne ateia e só creia na religião. Pode. Mesmo assim, não significa que Deus não exista. Mesmo assim, não significa que não exista um Criador. Então, a irracionalidade, ela alimenta as mortes? Sim, mas não só pela religião. E não significa que ser religioso é ser irracional. Porque diversos cientistas, por mais razão que tenham, acreditam em Deus. Vêem sentido na existência de Deus. Tem como hipótese a existência de um Deus criador. Pensando nisso, não significa também que se todo mundo virasse ateu,
e absolutamente racional, o que é uma improbabilidade, não existiriam mortes, não existiria inveja, não existiria a maldade no mundo. Isso é bobagem. Isso é irracional da parte do Dawkins. Ciência não é religião, ok. Ela se baseia nas provas? Sim. Mas quem disse que religião é ciência? Quem disse que deveriam ser iguais, que pretendem ser iguais? Eu acho que não. E aí ele coloca a história de um bully em que as pessoas acreditam que esse bully existe. Criam tradições sobre esse bully. E vivem em função disso. E apenas alguns não acreditam nesse bully. Então são ateus em relação ao bully. Aí ele fala de outras religiões, as nórdicas, as celtas e tudo mais, que hoje em dia nós todos somos ateus praticamente em relação a elas. E os ateus apenas descartaram os outros deuses. Ok, tudo bem, isso é natural, é comum até que na história as pessoas acreditem num deus ou no outro. De fato, é muito complicado você decidir qual é o deus que é o válido. Normalmente nós nascemos dentro de uma cultura que já acredita num estabelecimento de um deus. Eu posso até concordar com ele que não dá para dizer qual é o deus correto. A gente talvez nunca saiba. Pode ser que daqui a 100, 150 anos todo mundo se torne muçulmano, ou todo mundo se torne no deus da Austrália, se eu não me engano, lá, uma tribo da Austrália que o Porta dos Fundos faz. Tudo bem, isso pode ocorrer. Mesmo assim, não significa qual é o Deus correto. Eu acho mais que nós estamos conhecendo Deus através da revelação do nosso caminho. Como aí vem minha influência de ser formado no catecismo católico. Né? Eu acho que Deus se revela. Se ele se revelou apenas pela comunidade hebraica, eu não sei. Mas isso é uma coisa que eu não posso decidir também. Se Jesus Cristo é a revelação única ou a maior revelação de Deus, eu também não posso decidir sobre isso. Eu sei que tudo indica que ele foi um homem diferenciado, que operou diversas coisas maravilhosas para aquela comunidade, que influenciou e influencia o mundo até hoje. Isso dá para a gente dizer. O além disso, cabe a cada um, cabe a você, cabe a mim, cabe a outras pessoas, ou aqueles que não acreditam nisso e têm outra forma de pensar o mundo. No entanto, você tem que pensar o seguinte, se você é um ateu, por exemplo. Isso não te faz mais inteligente que os outros. Existem pessoas muito mais inteligentes que nós, todos juntos aqui, que acreditam em Deus. Acreditam em outro Deus, outros deuses. A inteligência não é um fator decisório em relação a ser ateu ou ser teísta, ou acreditar em Deus. Na verdade, a inteligência pouco influencia sobre isso, porque a crença em Deus está em outro patamar, outro ambiente, outra situação, que talvez a gente entenda futuramente, talvez a gente nunca entenda. O que dá para dizer é que até agora, apesar de toda essa ciência progredindo, essa explicação de mundo, de origem das coisas, nós ainda somos religiosos. E eu te digo mais uma coisa, por mais que a ciência progrida, ela nunca vai dizer o porquê, ela sempre vai estudar o como. Como o universo foi criado, como as espécies evoluem, como a sociedade se comporta, mas ela nunca vai responder o porquê. Por que o universo foi criado? Por que existe evolução? Por que existe vida? Por que a sociedade se comporta assim? E no final, a escolha sempre será individual, baseada na sua própria vida, na sua própria experiência, na sua própria cultura. E eu acho que, para mim, não vou nem dizer nem eu acho, para mim, isso é uma escolha para fazer sentido para a sua vida. Se faz sentido para a sua vida crer em Deus, a crença acontecerá. Se não faz sentido para a sua vida não crer em Deus, não vai ocorrer essa crença. Não significa que quem acredita é melhor do que quem não acredita, ou que quem não acredita é melhor do que quem acredita. Somos seres humanos vivendo nesta terra, passando um curto período da existência dela, e se existir vida após morte, continuaremos nessa vida após morte. Se não existir vida após morte, apagaremos, seremos apenas poeira novamente. Até mais. E até
a segunda parte do documentário, em que eu vou falar sobre vou refletir sobre essa segunda parte em que ele fala.